Aviso: esse vídeo contém informações polêmicas para pais de crianças com idade entre 1 e 12 anos. As empresas de conteúdo infantil não querem que você saiba disso. Essa curta apresentação ajudou 6.856 pais. Todas as informações foram cientificamente verificadas. A psicóloga Michele Botrel corre o risco de perder a sua licença para o Conselho Regional de Psicologia simplesmente por mostrar aos pais um método novo e garantido de evitar a birra da criança sem castigos, palmadas, gritos ou presentes. Portanto, não podemos garantir que esse vídeo ficará no ar por muito tempo. Se não quiser perder a chance de assistir esse vídeo para sempre, não saia ou atualize essa página. Olá, meu nome é Michele Botrel e eu sou psicóloga há mais de 12 anos. Mas acima de tudo, eu também sou mãe assim como você. Eu tenho 2 meninos, um de 4 anos e outro de 8 anos. E nesse curto vídeo eu gostaria de te mostrar um método simples para fazer o seu filho obedecer na primeira vez que você falar. Um método que vai transformar as suas palavras em ouro para o seu filho. E fazer com você evitar uma birra como se tivesse desligado um interruptor na mente da criança. É tão simples quanto contar até 10 e funciona com crianças de qualquer idade. Até mesmo crianças com TDAH, com TOD ou crianças hiperativas. Daqui a alguns minutinhos você poderá testá-lo aí na sua casa para ver se realmente funciona. Apesar de ser bastante efetivo, isso é desconhecido por 98% dos pais no Brasil e é uma espécie de segredo que pode fazer você ser o centro das atenções nas reuniões escolares do seu filho pelo bom comportamento dele. Isso só não tornará sua maternidade mais feliz e menos estressante e cansativa, como também será um link direto para tornar o seu filho um adolescente fácil, obediente e estudioso, que alcançará uma carreira de sucesso mais tarde em direção a uma vida feliz e prazerosa. Caso ainda não tenha notado, tudo isso é construído agora. Sim, agora nos primeiros anos da infância. E essa hora é crucial para o seu filho saber o que é certo ou o que é errado. E se você ainda não conseguiu educá-lo da forma que queria, se o seu filho ou sua filha ainda não presta atenção no que você fala, e se acima de tudo eles não agem de acordo com as suas orientações, você chegou no lugar certo. Porque nesse vídeo eu vou te contar por que as suas palavras entram no ouvido e saem pelo outro. E por que a cada dia que passa, os pais estão perdendo a autoridade para a televisão e o celular. Você nunca achou curioso que o desenho animado muitas vezes tem mais autoridade sobre os filhos do que os próprios pais? Para pensar quando a criança está assistindo televisão. Não parece que ela está mega hipnotizada? Mas quando você para falar com ela, o que acontece? É como se você estivesse falando com uma porta. Você nunca achou estranho que a criança repete tudo que ela vê no desenho animado, ela até repete falas do desenho animado, mas quando você tenta ensinar algo de valor para o seu filho, ele esquece em menos de 2 minutinhos? Você nunca achou peculiar a criança imitar o desenho animado até quando não está assistindo a televisão? Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Sério que você ainda não percebeu? Que nada disso é à toa? Que empresas de conteúdo infantil usam artimanhas para influenciar tão bem os nossos filhos, enquanto você luta com suor e lágrimas para ter a atenção do seu filho e não consegue. Pois é, eu espero que eu tenha despertado um interesse aí na sua mente agora, porque eu tenho certeza que você não quer deixar a televisão ou o celular educar o seu filho. Não, você não vai querer isso. E é por isso que eu fiz esse vídeo. E eu quero te revelar todos os truques que eles usam para deixar o seu filho cada vez mais viciado nas telas. E a boa notícia é que ao longo dessa apresentação, você poderá usar esses mesmos truques a seu favor, para fazer o seu filho aceitar o não, sem envergonhar você em público, para fazê-lo desligar a televisão ou sair do celular, para fazê-lo guardar os brinquedos e manter a arrumação da casa todos os dias. A sua família vai ficar com o queixo caído no chão quando ver o comportamento do seu filho mudar da água para o vinho. E você vai recuperar a autoridade que tanto deseja na sua própria casa. Para criar os seus filhos segundo os seus valores e não os dos outros. Você quer ter esse controle, né? Então eu quero te desafiar a assistir os próximos 4 minutinhos desse vídeo, a apresentação online mais assistida pelos pais nos últimos meses. Se você assistir com cuidado e fizer o que está aqui, eu prometo que assim como a Terra é redonda e viaja ao redor do Sol todos os dias, o seu filho será bem mais comportado e inteligente do que qualquer outra criança que você já viu. Michele, como que você tem tanta certeza que vai funcionar com o meu filho? Você não conhece a minha criança. Bom, você tem toda a razão e de verdade, eu não preciso conhecer.
E mesmo assim, eu não tenho um pingo de dúvidas sobre a minha afirmação. Até porque eu falei o meu nome completo aqui. E essa apresentação será assistida por milhares de pais que iriam me odiar para sempre se eu brincasse com a educação de seus filhos. E eu não quero isso. Eu tenho tanta certeza que vai funcionar com o seu filho, porque quando você vê o sol nascer 6.056 vezes seguidas, você tem a certeza de que nascerá amanhã novamente. Sim, 6.857 é o número exato de mães que eu ajudei compartilhando esse pequeno segredo que eu vou compartilhar com você em alguns instantes. De fato, enquanto outros pais gritam, batem para a criança obedecer, você vai falar apenas algumas palavrinhas mágicas para o seu filho atender voluntariamente às orientações. Imagine só, eu sei que talvez você ache que isso seja bom demais para ser verdade. Mas se um desenho animado de 20 minutos consegue, por que você que tem contato direto com o seu filho todos os dias não pode? É claro que você é capaz. Agora o que vem a seguir vai te surpreender. Hoje eu sou considerada uma das melhores especialistas em educação infantil do Brasil. 116 mil seguidores nas redes sociais, autora do livro infantil De Que Você Tem Medo, que eu lancei em Belo Horizonte, no BH Shop, em 2019. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia, mas a verdade é que antigamente eu não sabia educar o meu filho. Olha só, eu não vou mentir para você. Quando meu primeiro filho nasceu, eu não tive problema nenhum com ele. Não tinha problema para ele dormir, não tinha problema para ele se alimentar, comer, enfim, era um doce. Eu pensava que eu tinha realmente acertado na loteria para ter um filho tão bem comportado. Mas quando ele completou os 2 anos de idade, parece que uma chavinha virou na cabeça dele. Você deve saber o que eu tô falando. Então aquela criança calma, fofa e obediente se tornou uma criança teimosa, irritante e pirracenta. Onde foi parar o meu filho? Eu perguntava. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu vim de uma família no interior de Minas Gerais, que tinha o costume de educar através, obviamente, de punições. Então a única base que eu tinha era essa. Quando eu era criança, minha avó me trancava no banheiro sempre que eu fazia algo errado. Eu amava minha avó, mas eu odiava ser castigada daquele jeito. E jamais queria fazer isso com meu filho. Porém, um dia as coisas fugiram completamente do controle. E eu me lembro como se fosse ontem. Era uma tarde de domingo, eu tinha acabado de colocar o almoço na mesa. E eu chamei o meu filho para almoçar. Filho, vem almoçar, já está na mesa. Ele me ignorou, começou a correr pela casa. Tempo de quebrar alguma coisa. E eu repetia, filho, você ouviu o que eu disse? Vem almoçar. E ele me ignorou e continuou correndo como se eu estivesse calado. Foi aí que eu resolvi gritar. Pare de correr e vá almoçar agora, antes que você fique de castigo. Ele olhou pra minha cara, riu, debochou de mim. Olha, eu juro, eu tentei me controlar, mas isso foi a gota d'água. Então eu puxei ele pelo braço com toda a força, joguei ele dentro do banheiro, tranquei a porta pelo lado de fora para ele não sair. E ele ficou lá dentro chorando, pedindo para sair. Sim, eu sei, isso é horrível. E o pior de tudo é que o comportamento dele não melhorava. E eu me sentia a pior mãe do mundo. Eu achava que o problema era ele, mas Deus me fez passar por uma para eu cair na real de que o problema era eu. Na época eu ainda era apenas uma psicóloga que não tinha nenhum conhecimento em educação infantil. Eu morava em Belo Horizonte e trabalhava em um consultório no centro da cidade. Em um dos meus atendimentos, eu acabei recebendo um adolescente que tinha por volta de 14 anos. Ele queria tirar a própria vida. Ao olhar no semblante dele, você percebia claramente que alguma coisa não estava certa. Parecia que faltava felicidade na vida daquele garoto, sabe? Faltava alegria. Eu lembro dele chegar no consultório bem cabisbaixo, sandálias nos pés, um moletom bem largo e solto. Era um dia de muito sol e calor em Belo Horizonte. E quando ele sentou na cadeira, de frente para mim, eu perguntei para ele, em tom de brincadeira, se ele estava com frio. Ele balançou a cabeça dizendo que não. Eu via descobrir que aquele moletom servia apenas para uma coisa: esconder as marcas da automutilação. Eu nunca tinha pego um caso tão grave assim na minha carreira. E eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? Por que um adolescente assim quer tirar a própria vida? O que pode ter acontecido na vida de uma criança para ela chegar a esse ponto? A resposta que eu tanto procurava me destruiria completamente por dentro. A responsável por todos os problemas que aquele menino sofria era sua própria mãe. Ele me relatou tudo que sofreu na infância. Como sua mãe era muito autoritária, gritava muito, castigava muito, batia muito nele. Nunca cheguei a bater no meu filho, mas o jeito que ele descrevia sua mãe era, infelizmente, bastante semelhante a mim.
Eu queria muito ajudar aquele garoto, mas a única coisa que eu enxergava na minha frente era um dia o meu filho sentado numa cadeira de uma psicóloga, passando pelas mesmas coisas. Aquilo me desabou. E nesse dia, eu evitei ir para casa mais cedo. Eu precisava me encontrar novamente. Eu estava ruim. Cheguei no banheiro e chorei como nunca. Chorei de soluçar. Eu nunca me senti tão arrependida em toda a minha vida. Mas no meio de todo aquele remorso, eu percebi algo que mudou a minha história. Eu percebi que não importava o quanto eu chorava ou o quanto eu me sentia arrependida, o que foi feito já foi feito. Não dava para voltar atrás. A única coisa que eu poderia fazer era mudar dali para frente, pela vida do meu filho, para ele não sofrer. Eu tomei aquela visita daquele adolescente como um aviso de Deus na minha vida, como se ele tivesse dito: Michele, o problema não é o seu filho, é você. Você quem tem que mudar. E foi a partir daí que eu comecei a dedicar a minha vida toda à educação infantil. Fiz dezenas de formações, pós-graduações, especializações, cursos no exterior, e tudo que eu podia sobre a educação infantil, que você pode encontrar por aí. Foram mais de 370 dias de muito trabalho. Tudo valeu a pena, porque eu finalmente descobri como transformar as minhas palavras em ouro para o meu filho. 98% dos pais não sabem disso, e aqueles que não sabem não compartilham com ninguém. Mas agora eu vou revelar as minhas descobertas para você antes que tirem esse vídeo do ar. A verdade é que hoje em dia os pais usam apenas duas formas de educar: o método tradicional e o método permissivo. Se você usa um desses métodos, eu sinto muito em te dizer, mas você foi enganado. Assim como eu. Ambos dois métodos não funcionam e as implicações tendem a voltar cedo ou tarde contra você. O método permissivo, por exemplo, faz a criança não reconhecer os limites e cresça achando que ganhará tudo o que quer para o resto da vida. Você e eu sabemos muito bem que o mundo não funciona assim. Crianças criadas na permissividade tendem a ser irresponsáveis, imaturas, desafiadoras. Enquanto que o método tradicional, bom, isso é bastante polêmico, mas você precisa saber a verdade. Quando uma criança apanha, leva um castigo ou um grito, ela pode até obedecer pelo medo, mas você já percebeu que ela volta a cometer os mesmos erros depois. Muitos pais me perguntam: Michele, por que isso acontece? Porque o medo bloqueia o aprendizado da criança. Uma criança com medo não consegue aprender o que é certo ou errado. É por isso que as escolas de hoje em dia não usam mais as palmatórias na sala de aula como antigamente. Isso foi provado por um estudo americano feito com mais de 160 mil crianças na Universidade de Michigan. Eles descobriram que quanto mais as crianças apanhavam, mais desafiadoras elas se tornavam, mais agressivas se tornavam e tinham mais chances de terem depressão na vida adulta. Eu tenho certeza que não é isso que você deseja para o seu filho. E eu não estou falando isso para você se sentir culpado. A culpa não é sua. Todas essas informações estavam escondidas de você. A maioria dos pais foram ensinados que as crianças desobedecem porque querem. Mas eu estou aqui para te revelar que isso não é verdade. O comportamento do seu filho é controlado por dois setores do cérebro dele. A parte de fora, chamada setor lógico, e a parte de dentro, chamada setor emocional. O nosso cérebro cresce também de dentro para fora, como se fosse uma semente, sabe? Como os nossos filhos ainda estão em desenvolvimento, a parte de fora do cérebro, o setor lógico, ainda não está desenvolvida. Michele, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as nossas crianças são movidas por suas emoções. E se você tentar usar a lógica com o seu filho, vai ser como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Ao invés disso, você precisa usar palavras que conversam diretamente com o setor emocional do seu filho. Essa é a única forma do seu filho te obedecer na primeira vez que você falar. É exatamente isso que os desenhos animados fazem. Não é à toa que são tão bem-sucedidos assim. Quando eu descobri isso, eu comecei a assistir todos os desenhos animados que as crianças mais assistem. Patrulha Canina, PJ Masks, Ninjago, Galinha Pintadinha. E eu tomei nota de tudo que eles faziam. As palavras que eles diziam, a forma como eles falavam, a hora que eles falavam. E depois de dezenas de episódios, eu comecei a notar padrões. Por incrível que pareça, em vários desenhos diferentes, as palavras se repetiam. O jeito de falar com os personagens também, como se eles soubessem realmente falar a linguagem das crianças. Eu olhava para o lado e via o meu filho vidrado na televisão, como se estivesse hipnotizado, prestando atenção em cada palavra que o personagem dizia. Um pouco frustrada em saber que meu filho obedecia mais o desenho animado do que a mim, mas eu fiquei pensando: será que eu posso causar esse mesmo efeito de desenho quando eu falo com o meu filho? Eu precisava testar isso. Peguei todas as minhas anotações, comecei a montar frase por frase e adicionei os meus conhecimentos em educação infantil. Quando ficou pronto, eu apelidei de método da linguagem da obediência.
A primeira vez que eu usei com o meu filho foi quando meu filho queria muito um doce antes do almoço. E eu disse não, que ele poderia comer cenoura ou tomate. E ele ficou muito bravo, estava prestes a começar uma birra que se estenderia por toda a tarde. Mas eu usei a frase mudança emocional. E em questão de minutos, eu evitei uma birra do século. O meu marido ficou de boca aberta. Outro dia, eu usei isso quando ele terminou de brincar. Toda tarde, os brinquedos ficavam extremamente espalhados pela casa. E eu tinha que pegar e arrumar tudo sozinho. Só que dessa vez, eu decidi testar a frase da consequência. E ele colocou todos os brinquedos na caixa. Eu quase não acreditei. Mas restava o teste final. A do meu filho desligar a televisão e ir pra cama. Atira a primeira pedra quem nunca se perdeu em guerra com a criança para desligar a televisão ou videogame. Dessa vez, eu faria diferente. Eu sentei do lado do meu filho, usei a frase da conexão infantil e depois, para reforçar, eu usei a frase da alternativa. O que acontece em seguida deixou o meu queixo no chão. O meu filho levantou do sofá, desligou a televisão sozinho e me pediu para ir para o quarto com ele. Eu queria pular de alegria na hora, mas eu tive que me conter. Eu só sei que os dias foram passando e o linguagem da obediência continuou funcionando perfeitamente. Até hoje eu uso com os meus 2 filhos, com o de 4 anos e com o de 9 anos. E claro que não funciona 100% das vezes. A gente está falando de seres humanos, de crianças e não robôs. Mas das 10 vezes que você utilizar essa metodologia, pelo menos 6 vão funcionar. E isso já foi bastante para me poupar todo o estresse quando eu chegava em casa. Não tinha mais gritaria, não chamava os vizinhos a atenção e eu finalmente podia aproveitar o meu tempinho livre no final do dia e dormir sem culpa materna. E o que falar dessas pessoas que vinham aqui em casa? Elas ficavam de boca aberta com a mudança comportamental dos meus filhos. Michele, parece outra criança. Eu cansei de ouvir isso. As pessoas ficavam me perguntando como que eu recebia tantos elogios no caderninho da escola deles. E as mães me pediam dicas e conselhos para criar um filho exemplar também. Eu me sentia a melhor mãe do mundo. E os meus conselhos estavam dando tão certo. Foi aí que eu entendi uma coisa importante. A maioria das pessoas aprendeu a educar copiando mãe e pai. Bom, se qualquer pessoa pode copiar o método dos pais, significa que você também pode copiar o meu método. Você pode copiar exatamente o que eu falo, como eu falo, e aplicar na sua casa com seus próprios filhos e vai funcionar. Durante a minha jornada, conheci tantas mães desesperadas sem saber o que fazer e eu fiquei pensando como que eu poderia mudar a vida delas e compartilhar tudo do linguagem da obediência. Isso me motivou a abrir uma oportunidade para um grupo seleto de mães que querem criar filhos obedientes. E se você estiver assistindo, você pode fazer parte desse grupo seleto. Hoje mesmo você pode usar as palavrinhas mágicas para o seu filho obedecer na igreja, no shopping, no parquinho, no aniversário ou até mesmo dentro da sua casa. Mesmo para você que não tem tempo durante o dia, você que tem mais de 3 filhos ou você que é mãe de primeira viagem. Eu sei que mãe é muito ocupada, por isso a linguagem da obediência é simples e rápido de aplicar. Agora deixa eu te mostrar o que você vai encontrar do lado de dentro do linguagem. Você vai saber como entrar no mundo da criança, falar com o seu filho que ele esteja disposto a cooperar com você, saiba exatamente como fazer o seu filho te escutar, parar de ser ignorado por ele, descobrir como se tornar mais paciente e falar com ele sem gritos, sem estresse. Descubra como fazer o seu filho te obedecer na primeira vez que você falar, sem falar 50 vezes a mesma coisa. Sabe como validar os sentimentos do seu filho para melhorar o seu relacionamento com ele e nunca mais escutar o seu filho que você é chata, que ele não te ama. Saiba como fazer o seu filho se comportar fora de casa e evitar comportamentos que vão te deixar com vergonha. Isso e muitas outras técnicas que eu quero te mostrar. Você consegue sentir isso? Coraçãozinho batendo? A vontade de saber todas essas técnicas? De ser capaz de aplicar com o seu filho? De ter a linguagem da obediência na palma da sua mão? Você quer ser uma mãe melhor? Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que vale ver famílias, pais, os professores admirarem você pela educação do seu filho? Quanto que vale você relaxar e não se sentir culpada, preocupada, sem saber que seu filho está bem ou não? Quanto que vale você ser um exemplo de mães para ser seguida?
Quero que você pense nisso por um segundo. Qual o preço que você acha justo para dar a melhor educação para o seu filho? Será que dá para pôr realmente um preço nisso? Eu sou psicóloga, mas acima de tudo eu sou mãe e eu sei que não tem preço. Porém, se você fosse honesta com você concordaria que R$ 597 ou mais seria completamente justo para criar filhos fortes, obedientes e bem-sucedidos. É claro que isso não é qualquer trocado, mas considerando tudo que você pode usar a linguagem da obediência até os 14 anos de idade do seu filho, bom, olhando por esse lado não parece tanto assim, não é verdade? Mas quer saber? Eu entendo. Mesmo que seja um único investimento na sua vida, eu sei que esse valor ainda pode pesar no orçamento de muita gente. E é por isso que eu vou fazer algo bem arriscado aqui. Arriscado para mim, não para você. Não podemos entregar a linguagem da obediência de graça, porque precisamos cobrir os custos de tudo para manter o site no ar. Mas eu posso abrir uma condição imperdível por você ter ficado comigo aqui nesse vídeo. Então isso significa que se você agir agora, você não vai investir o valor padrão de R$ 597. Não vai investir nem mesmo R$ 497 e nem mesmo R$ 397. E vamos concordar que se fosse esse valor já seria um abuso ao meu trabalho suado. Enquanto essa página estiver no ar, você pode levar a linguagem da obediência agora por apenas R$ 197 ou 12 parcelas de R$ 19,66 no cartão de crédito. Se você quer transformar as suas palavras em ouro para o seu filho, toque no botão aqui abaixo e mude a sua vida para sempre. E ainda não acabou. Caso você clique agora nesse botão, você ainda leva todos esses bônus de graça. Bônus 1. Meu filho inteligente. Você sabia que 80% da inteligência dos nossos filhos é definida pelo estímulo dos pais? Esse é um fator crucial que vai falar se o seu filho terá ou não vantagem em relação às outras crianças no futuro. No programa Meu Filho Inteligente, eu te mostro que estímulos são esses e como usar. Esse programa tem um valor de R$ 47 e você leva ele de graça hoje. O segundo bônus que você vai receber é o meu livro digital De Que Você Tem Medo. Esse livro vai ajudar o seu filho a lidar com o medo que muitas vezes vai aparecer na vida dele e pode ser um grande motivo de bloqueio de aprendizado. Você não vai deixar que o medo impeça o seu filho de conquistar grandes coisas, não é? Use o lúdico para criar filhos fortes e corajosos. Meu livro digital custa no Amazon R$ 47, mas você levará de graça hoje. O terceiro bônus é como construir a rotina do seu filho. Veja como que a rotina ajuda a criança a cumprir os combinados, arrumar os brinquedos e ajudar nas tarefas da casa. Isso tem um valor de R$ 97 e você leva de graça hoje. O quarto bônus é Programa Irmãos Unidos. Seus filhos parecem gato e rato dentro de casa, brigando sem falar? Ou se você tem um filho só e ele costuma não se dar bem com seus amiguinhos ou primos? Se isso tem sido difícil para você, o programa Irmãos Unidos vai te ajudar. Saiba como melhorar o relacionamento do seu filho com outras crianças, sem precisar punir, castigar ou dar presentes. Esse programa tem um valor total de R$ 47 e você leva de graça hoje também. E o bônus 5 é um webinário Como Ensinar o Seu Filho a Brincar Sozinho. Muitos pais, por não terem tempo durante o dia, compram eletrônicos para as crianças passarem tempo. O problema é que esses eletrônicos podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo e emocional do seu filho, fazendo com que ele fique para trás em relação às outras crianças. O que muitos pais não sabem é que é uma forma de ajudar a criança a brincar sozinha, sem a necessidade de usar eletrônicos, e isso vai ajudá-la a se tornar mais inteligente. E nesse webinário eu te conto tudo. O webinário tem um valor de R$ 97 e você leva de graça hoje. Colocando e calculando tudo isso que vai aparecer na sua tela, o valor seria R$ 635, mas hoje você investe apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,66. Se você quer saber como fazer o seu filho obedecer na primeira vez que você falar, toque no botão abaixo e inscreva-se para o Linguagem da Obediência. E mais, para acabar com qualquer resquício de indecisão, aqui vai uma garantia incondicional de 15 dias. Para você entrar, testar, validar, assistir às aulas disponíveis e aplicar na prática. Se por acaso você não gostar da minha câmera, ou do meu rosto, ou da minha voz, é só mandar um simples e-mail para o suporte@michellebotrel.com. 100% do seu investimento será devolvido sem problema algum. Para garantir a sua vaga no Linguagem da Obediência, basta clicar no botão aqui abaixo desse vídeo e você começará a ter os primeiros resultados nos próximos dias. Deixe-me dizer em detalhes o que vai acontecer a partir de agora. É muito simples. Você vai para essa página de checkout e essa página é 100% segura. Os seus dados estão totalmente protegidos. Supondo que você fez a sua inscrição no cartão de crédito. Instantaneamente, o seu acesso chegará no seu e-mail, o mesmo e-mail que você digitou no momento da compra.
Você vai clicar no e-mail recebido para fazer a sua senha na plataforma do Linguagem da Obediência. Super simples, né? Pronto, agora está nas suas mãos. Você viu os depoimentos, viu que Linguagem da Obediência é diferente de tudo que você já viu por aí. Como se não bastasse, você sabe que o seu investimento está 100% seguro a partir do momento que você entrar. Para dar procedimento à sua inscrição agora, é só clicar no botão abaixo desse vídeo e você pode tirar as suas próprias conclusões e decidir se você merece ou não ter essa transformação com seu filho. Sabe que várias mães chegaram a esse momento e decidiram deixar para depois. Adivinha o que aconteceu? Se arrependeram, pois o pior momento que uma mãe pode escolher para educar é sempre depois, porque depois pode ser tarde demais. Ah, Michele, você só está falando isso para eu comprar o seu produto, para eu comprar a linguagem. Não, não é isso. Como eu disse, você pode escolher não entrar. Pense, 12 vezes de R$19 não vão mudar a minha vida, com toda a humildade do mundo. Não vão. Mas o Linguagem da Obediência pode transformar a sua vida do seu filho, aí isso eu tenho certeza. Quando você se dá conta disso, percebe que quem ganha mais com a sua inscrição é você e não eu. Isso dá o quê mesmo? O valor de um lanche no McDonald's por mês. E para quê? Para satisfazer a vontade da criança com coisas que ela não precisa, que não vão a deixar mais obediente. São 26 centavos por dia. No final de contas, é muito menos do que gastar com coisas que nem usa. Essa é a sua última chance de entrar para o grupo de mães que sabem criar filhos obedientes. Esse vídeo está chegando ao fim e a sua oportunidade está se fechando. Clique no botão abaixo para não ficar de fora dessa. Eu estou tranquila porque eu estou fazendo a minha parte. Se você não entrar, depois não diga que foi por falta de aviso. Aqui está o seu último aviso. Você tem 3 opções. Primeira opção, esquecer tudo que eu falei para você nesse vídeo, tentar se convencer de que todos os depoimentos que eu coloquei aqui não são verdade e que eu não sou a neuropsicóloga Michele Botrel com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que está, talvez continue esperando conquistar coisas diferentes, resultados diferentes, fazendo as mesmas atitudes. Isso é mesmo que plantar milho e esperar colher feijão. Mas é uma opção, você tem toda a liberdade. A segunda opção, pegar todas as informações que eu passei nesse vídeo e tentar por conta própria. Isso se você fez boas anotações no meio dessa aula. Você terá inúmeras dúvidas, terá que pesquisar mais artigos para construir novas técnicas e com certeza gastará muita energia e tempo. Mas você pode fazer isso, é uma opção. Terceira opção, entrar para o Linguagem da Obediência e ter as palavrinhas mágicas para falar com seu filho ainda hoje de uma forma que ele te escute e te obedeça. A decisão é sua. Olha, eu tenho que admitir que eu acredito fortemente que você tomará a decisão correta. Afinal, você chegou até aqui. É preciso força de vontade. Mães assim tendem a ter sucesso no programa. Você vai se dar bem. Então, de antemão, eu já gostaria de te dar boas-vindas ao Linguagem da Obediência. Você está prestes a mudar a sua vida com esse programa. Um grande beijo para você e eu te vejo do lado de dentro.